Bom, a aula já está aí em curso de gravação. Essa gravação deve ser disponibilizada em até 2 dias, é o tempo que o Google leva para enviá-la para o e-mail, e aí eu vou disponibilizar no canal de YouTube da Gazeta, naturalmente em caráter privado, razão pela qual eu vou pedir que vocês enviem os vossos e-mails lá no grupo, mas aí eu mando uma lista e vocês vão preenchendo. Beleza? Antes de mais nada, a aula de hoje, de cujo título é Ação Social de Leão XIII, está toda baseada na obra de Fernando Kalash, que também publicou um outro livro de tema semelhante, chamado Sociologia Católica e o Materialismo. Fernando Kalash era um sociólogo católico que escreveu e participou do Instituto de Direito Social de São Paulo, e esse livro aqui, ele foi publicado, digamos assim, em primeiro lugar nas folhas do Jornal do Comércio, né? Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Depois o Kalash, ele organizou esses textos e publicou num formato de livro, comemorando aí o cinquentenário da publicação da encíclica Rerum Novarum. Essa edição que tenho em mãos é de 1941, como vocês podem ver aqui. Não sei se a imagem vai estar tão favorável assim. Mas antes de entrarmos nos pormenores da obra, qual que é o conhecimento de vocês sobre Leão XIII? Já leram a Rerum Novarum? Já leram outras encíclicas deste ilustre pontífice? Sim ou não? Fiquem muito à vontade para conversar comigo durante a aula, caso queiram ligar a câmera também, não tem problema nenhum. Eu já li a Rerum Novarum e o que eu tenho conhecimento de Leão XIII é mais porque a encíclica e o pensamento dele influenciou alguns movimentos políticos na Europa e no Brasil, como no caso do integralismo, distributismo e etc. Maravilha. Bem por aí, sim. E outras encíclicas de Leão XIII? Você já leu, Dário? Não. Leão XIII é, historicamente falando, um dos papas que mais publicaram encíclicas. E parte considerável, digamos assim, do que se pode chamar de doutrina social da Igreja, está baseada nos escritos de Leão XIII, ou pelo menos ele que deu o pontapé para grandes vários temas, né? Mas a gente pode encontrar nas obras dos pontífices, pelo menos em termos contemporâneos, falemos assim, a encíclica de Gregório XVI, a Mirari Vos, onde ele fala sobre a liberdade de expressão, há os Sílabos de Pio IX, que é um outro documento de fundamental importância, além das condenações que Pio IX direcionou para com a maçonaria e também contra o liberalismo. Mas eu diria que o Papa Leão XIII foi quem melhor sintetizou, né, toda essa confusão política que nos arrasta até os dias atuais. Então, das suas muitas encíclicas, algumas nós inclusive vamos comentar aqui nessa noite, eu observaria que praticamente todas merecem ser lidas. Tem aqui no Brasil uma edição da Paulus, com a maioria das encíclicas de Leão XIII traduzidas, em boa tradução, eu assim diria, que vale muito a pena, se vocês puderem comprar. As encíclicas estão lá colocadas em ordem cronológica, então vocês vão ter uma dimensão muito maior do que foi o pontificado de Leão XIII, pelo menos nesse sentido. Libertas, a Humano Gênero, onde ele condena a maçonaria, a Immortalidade também, que a Immortalidade tem uma outra, e por aí vai. Assim, Leão XIII escreveu muito, muito, muito mesmo. Se vocês quiserem também, existe uma outra possibilidade de consulta a respeito das encíclicas de Leão XIII, mas aí vocês vão ter que apelar, na maioria dos casos, para a tradução automática do Google. Todo mundo aqui conhece o site da Santa Sé, né? Sim. Pronto. No site da Santa Sé estão praticamente disponíveis todas as encíclicas do Papa Leão XIII. Agora, vasculhando pela internet, vocês conseguem encontrar uma boa parte delas traduzidas, né? Mas, enfim, o livro do Kalash pretende ser uma síntese da encíclica Rerum Novarum, por assim dizer. Mas esse livro, embora muito pequeno, ele tem aí só 261 páginas, ele nos traz uma abordagem muito, muito peculiar de temas que são comentados na referida encíclica, mas que talvez, pela leitura ali, nós não nos atenhamos tanto aos contextos de cada ponto em que o Papa Leão XIII
vai discutindo a respeito dela. Então, assim, uma dica, né? Depois da aula de hoje, e se vocês puderem também adquirir o livro do Fernando Calage, eu sei que tem pouquíssimas edições disponíveis por aí, é um livro que, infelizmente, não se encontra tão facilmente no mercado, mas eu aconselharia que vocês relessem a Rerum Novarum. Ela é um documento histórico e que carece de releituras constantes. Sempre que vocês relerem a Rerum Novarum, conforme vocês forem avançando nas leituras que já fazem cotidianamente, muito naturalmente vocês terão uma visão ainda mais aprofundada dos problemas apontados pelo Papa Leão XIII dentro daquele texto, certo? Enfim. Já haviam ouvido falar do livro do Calage? Eu não. Aqui, no caso, é a primeira vez, Felipe. Imaginei. Existem outros livros que comentam a Rerum Novarum de uma maneira um tanto sintetizada aqui no Brasil. Tem um livro traduzido muito antigo, que consta, inclusive, com prefácio de Agamenon Magalhães, que foi governador de Pernambuco. Princípios de Doutrina Social da Igreja, do Rutten, um outro livro muito pequeno, mas é um excelente manual introdutório para a doutrina social da Igreja. Ao livro mais afamado, do professor Carlos Amalhete, né? Introdução sobre a doutrina social da Igreja. Tem um outro livro do Miller, não é o Filinto Miller, não. É Flintop Miller, também comentando o pontificado de Leão XIII. E há aí autores que, de certo modo, versam sobre a doutrina social da Igreja dentro do nosso espectro. Eu, inclusive, vou deixar alguns desses livros para vocês como bibliografia complementar. O José Pedro Galvão de Souza, o Arlindo da Veiga, o próprio Gustavo Corsão em Três Alqueires e uma Vaca. Traduzidos para o Brasil, nós vamos ter também o Estado Servil do Belloc, que é muito importante para que nós consigamos compreender, né, o desenvolvimento do capitalismo dentro da Inglaterra e de como que ele transformou toda uma lógica medieval numa triste lógica muito capitalista, para ser redundante, e dentre tantos outros livros que nós poderíamos comentar aqui nessa noite. Mas hoje eu gostaria de dar voz ao Fernando Calage. Quem já participou de outras aulas comigo sabe que eu primo muito e prefiro deixar que os autores falem, e somente quando necessário a gente vai abrindo alguns comentários. É um livro que tem 12 capítulos, dentre os quais o primeiro, Anarquia Contemporânea. O Calage, então, vai nos apresentar um contexto do mundo no pós-1789 até a publicação da Rerum Novarum. Depois nós vamos ter um panorama do século XIX. Não sei se vocês já levaram em consideração, mas em termos históricos, o século XIX ele é muito problemático para a Igreja, entre muitas outras razões, pela profusão de revoluções liberais que aconteceram na Europa, e não só revoluções, eu diria assim, não tanto só no sentido político, mas observem que nós tivemos alterações muito profundas nas formas como o Estado ele se relacionava com a Igreja. Então, observem que nós vamos ter concordatas que serão rompidas no pontificado de São Pio X. Nós teremos uma mudança de regime no tradicional monarquista Portugal. A Espanha também vai passar por uma grave alteração. A Alemanha será unificada. Nós teremos a unificação na Itália, esse talvez o dano mais direto contra a Igreja, dissolvendo assim os estados pontifícios, fazendo com que o Papa Pio IX, por exemplo, se declarasse prisioneiro. Leão XIII também assume o pontificado dele numa situação delicadíssima em matéria de contextos de relações da Igreja para com o Estado italiano. Você vai ter a própria Inglaterra consolidando uma passagem de mais protagonismo para o parlamento, dentro do que hoje nós já conseguimos enxergar, mais ou menos, no mundo inglês. Você vai ter um Império Austro-Húngaro ainda salvaguardando um pouco da fé católica, mas eu diria assim, sem o brilho de outrora, e dentre uma série de outras transformações que acontecem no século XIX e vão explodir de modo mais fulminante ainda no século XX, tanto com a Primeira Guerra Mundial como também com a Segunda Guerra.
mas eu diria que esse panorama do século XIX para a Igreja Católica, ele é terrível, tenebroso. Você tem uma ascensão muito, muito assombrosa da maçonaria, uma escalada da maçonaria em termos de ação política, inclusive aqui no Brasil, e todos aqui acredito que já tenham ouvido falar sobre a questão religiosa, né? Dentre uma série de outras coisas. Depois ele vai, então, entrar no capítulo sobre o sofrimento do operário. Depois vai falar sobre o problema dos salários. Depois falará sobre a função social do capital, a concepção de Estado, a história da ação social da Igreja, o direito novo, a nova concepção de direito que vai ser organizada dentro do mundo depois da publicação da Rerum Novarum, a influência da Rerum Novarum no espírito das leis brasileiras e, por fim, uma origem histórica da Rerum Novarum, como é que a Igreja foi trabalhando ali ao longo do século XIX, até chegarmos ao ano de 1891, onde Leão XIII vai assomar uma série de trabalhos que já estavam em curso dentro da Europa e até no mundo, e vai compilá-los ali na Rerum como uma expressão do pensamento católico sobre as circunstâncias que já estavam a nos dominar no campo das ideias. E o último capítulo, mas será o capítulo que nós vamos iniciar essa aula, são ligeiros traços biográficos de Leão XIII. Certo? Então, eu separei alguns tópicos por capítulos para nós comentarmos. Onde for necessário, nós vamos citar aqui o Calage. Eu aconselho que vocês também, logo depois da aula, procurem dar uma olhada no livro Dicionário de Política, do José Pedro Galvão de Souza. Eu só não vou ler as definições aqui que nos seriam necessárias, porque são muito longas, mas 3 em especial são indispensáveis para que nós compreendamos bem algumas coisas que serão narradas aqui. E elas estão relacionadas a 3 palavras: cooperativismo, corporações, né, e corporativismo. Então, esses 3 termos, o José Pedro Galvão de Souza, no Dicionário de Política, os explica muito bem. Há um livro dele também sobre o corporativismo, que eu vou disponibilizar para vocês, mas servirá como base para que vocês compreendam o funcionamento do que é comumente chamado hoje de antigo regime e como essa lógica foi bruscamente alterada para a concepção que nós encontramos atualmente. Beleza? Dúvidas até aí? Vocês querem indagar alguma coisa antes de nós começarmos as citações? Não? Tranquilo. Grande Romário, boa noite. Maravilha, então. Podemos começar, né? Sempre que vocês quiserem perguntar alguma coisa, repito, fiquem à vontade, porque cada um desses temas, aqui narrados nesses capítulos, podem despertar o interesse de vocês de formas um tanto quanto distintas. Antes de entrarmos nos ligeiros traços biográficos de Leão XIII, eu vou só comentar aqui o prefácio, que é curtinho, e vale a pena para nós ouvirmos um pouco do próprio Calage, da razão pela qual ele está consagrando essa obra. Começa-se o texto. Ao leitor. Nestes últimos tempos, muito se tem escrito sobre a ação social do grande Papa que foi Leão XIII, notadamente na França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha e Estados Unidos. Contam-se numerosos volumes consagrados da sua obra de excelso benfeitor da humanidade. Há mesmo uma justa razão para trabalhos dessa natureza, visto como Leão XIII foi, no último decênio do século passado, a formidável força moral que cooperou decididamente com a sua famosa encíclica Rerum Novarum para a renovação dos costumes da sociedade e do sistema econômico, no que diz este respeito à questão social, nas lutas travadas entre o trabalho e o capital. Sincero admirador dessa obra cristã, de tantas repercussão universal, publiquei nas colunas, como eu mencionei agora há pouco, né, do conceituado Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, uma série de despretensiosos estudos sobre os principais pontos de sua circular, sobre as condições dos operários. Embora no Brasil, esparsamente, não sejam poucos os que têm estudado a obra do imortal de Leão XIII, entendi que não era demais que um modesto cultor da sociologia católica trouxesse também a sua desvaliosa contribuição.
Ele publicou esse prefácio no dia 5 de março de 1941. Então, como eu mencionei, a gente vai começar pelo final do livro, né? São os ligeiros traços biográficos de Leão XIII, e nesse sentido eu vou pedir licença para nós lermos a integridade desse capítulo, para conhecermos melhor este Papa que será trabalhado na obra, certo? Qualquer dúvida sobre o que eu for lendo, vocês podem, naturalmente, me questionar. O Papa Leão XIII, de imperecível memória, teve uma ação poderosa nos destinos sociais e religiosos da humanidade. Sua obra fecunda sugeriu-me a escrever o presente livro, não só como sincera homenagem à sua generosa ação de benfeitor da Igreja de Cristo, como pelo grande devotamento que sempre demonstrou pela situação de melhora de uma classe da sociedade, a operária, que durante todo o século XIX sofreu o mais cruel abandono por parte do Estado e dos industriais. Quando procuramos fixar alguns dos aspectos mais interessantes da sua obra, nada mais natural que procuremos traçar, embora ligeiramente, dados biográficos de sua vida gloriosa. É o que me leva a escrever o presente capítulo, como complemento de tudo quanto me foi dado estudar sobre sua ação social, que marcou uma nova luz nas trevas de uma civilização materialista que tudo negava ao nosso semelhante. Desde logo, é justo mencionar que foi no começo do século passado, para a felicidade da Igreja do Gênero Humano, que Joaquim Pes, nome de batismo do Papa Leão XIII, veio ao mundo. O lugar do seu nascimento verificou-se num recanto bucólico da Itália. Este recanto outro não foi senão Carpineto, diocese de Anaghini. O dia 2 de março de 1810 ficou para sempre registrado nas páginas da história. Hoje, inclusive, se vivo estivesse, o Papa Leão XIII faria aniversário. O berço do futuro Papa foi logo cercado de seu carinho. Seu pai, o conde Ludovico Pesce, encheu-se de contentamento por essa dádiva de Deus, assim como sua mãe, Dona Ana Prosperi Buzzi, se sentiu verdadeiramente feliz por ter dado à luz a um menino tão sadio. O solar do conde Pesce, como acontecimento, viveu dias de intensa alegria e de felicidade. Em Carpineto, Joaquim Pesce passou toda a sua meninice entregue aos carinhos dos pais e dos irmãos. A hora de sua educação inicial chegou. No colégio jesuíta de Viterbo, recebeu as primeiras luzes da instrução e foi nesse colégio que sentiu sua vocação para o sacerdócio. Feitos os estudos preliminares, seguiu para Roma, onde se ordenou sacerdote e se graduou em teologia. Pouco a pouco, pela sua piedade e pelo seu saber, foi se impondo ao grande mundo católico de Roma. Em 1837, o Papa Pio IX nomeou seu camareiro doméstico, cargo que ocupou até as vésperas de ser nomeado delegado da Santa Sé em Beneveto e Perusa. Depois de alguns anos nesse posto, pela sua inteligência, pela sua bondade, pelo seu devotamento e amor à Igreja, é nomeado bispo pelo Papa. Em 1843, segue para a Bélgica, já como núncio apostólico com o título de arcebispo in partibus de Damietta. Deixando a Bélgica, onde se conduziu brilhantemente, ocupa o alto posto de arcebispo de Perusa. Sua ação em Perusa foi uma demonstração cabal de sua fé e do seu tino administrativo. Governou esta diocese com imenso zelo, promovendo a educação e cuidando dos interesses dos pobres pela fundação de Montes Pios e de obras de caridade. Isso é interessante porque vocês notarão que a Rerum Novarum, de certo modo, ela já foi calçada no coração de Leão XIII enquanto bispo de Perusa. Então, muito do que ele vai trabalhar dentro de um aspecto social, em termos de doutrina social da Igreja, ele já o havia executado na sua arquidiocese enquanto bispo. O povo de Perusa o adorava. Como ficou sobejamente demonstrado, quando em 1853 foi feito cardeal, e tendo que deixar a sua querida diocese, o povo nessa ocasião promoveu-lhe várias manifestações de apreço e de gratidão pelo grande desvelo com que a todos cercou durante o seu episcopado. De volta a Roma, no Sacro Colégio, chama a atenção de todos pela austeridade de sua vida, sua cultura e sua notável capacidade de trabalho. Pouco tempo depois de ser nomeado cardeal, assume as altas funções de carmelengo e, no conclave reunido pela morte do Papa Pio IX, é eleito Papa por 44 votos contra 16. O zenite de sua carreira estava atingido, e foi como Papa que sua ação se desdobrou intensamente em prol do engrandecimento da Igreja de Cristo, da qual era o seu vigário na terra e da humanidade, defendendo as mais nobres causas. Os seus atos e as suas encíclicas são a prova dessa sua admirável conduta, que tornou seu pontificado um dos mais notáveis da história moderna da Igreja Católica. Da sua ação anterior como Papa, é digno de registro que escreveu o historiador Cerclas,
ao fazer sua biografia. Durante seu episcopado, diz ele, derramou em suas pastorais todo um conjunto de ensinamentos. Pastorais aqui, cartas pastorais. Em 1857, põe o seu povo em guarda contra o abuso do magnetismo. Em seguida, em face das invasões piamontesas, rememora os verdadeiros princípios concernentes ao poder temporal do Papa. Escreve uma instrução acerca do casamento civil, refuta magistralmente a vida de Jesus, do filósofo Renan, escreve as prerrogativas da Igreja Católica, escreve sobre o Pontífice Romano, sobre a Igreja Católica e o século XIX, sobre a Igreja e a civilização, sobre os erros correntes contra a religião e sobre a luta cristã. As duas pastorais acerca da Igreja e a civilização foram particularmente notadas para lá das fronteiras italianas. A ideia que se destaca dessas instruções é o poder imenso da Igreja para o bem dos povos e sua compatibilidade com todas as verdades e com todos os progressos reais. Nessas instruções pastorais encontram-se em germe todas as ideias que mais tarde desenvolverá nas suas encíclicas admiráveis como pontífice. Seu papado, um dos mais difíceis e brilhantes que 1903 registra a história, se prolongou por espaço de 25 anos, vindo a falecer em 20 de julho de 1903, com a avançada idade de 93 anos. Tal foi o seu prestígio, a sua obra de caráter social, que mesmo seus inimigos em matéria de religião não deixaram de reconhecer nele extraordinários méritos como homem e como perfeito estadista conhecedor de suas necessidades públicas. Aqui um parêntese, só para suprir a curiosidade de vocês, se é que vocês tiveram nesse ponto. Tão longo foi o papado de Leão XIII que o padre Javier, quando escreve a biografia de São Pio X, nota um detalhe curioso, que os principais cardeais de Leão XIII, que possivelmente poderiam vir a sucedê-lo, faleceram todos antes do Papa Leão XIII. Tamanho vulto para aquela época em que foi o seu pontificado. O Papa falecer com 93 anos. Naquela altura ali do início do século XX, não era uma coisa tão comum, se vocês analisarem a historiografia da Igreja. E aí, o mais próximo dessa velha guarda de cardeais de Leão XIII era o cardeal Rampolla, mas por algumas questões ele foi preterido, e aí a disputa ficou, segundo o padre Javier, entre o cardeal Ferrari, cardeal arcebispo de Milão, e o cardeal arcebispo patriarca de Veneza, cardeal Giuseppe Sarto. Giuseppe Sarto foi eleito, tornando-se São Pio X, na minha opinião, o maior papa da história contemporânea da Igreja. Estou dizendo da Igreja inteira, mas da nossa fase contemporânea, o jogo que São Pio X foi o maior. Em que pese a minha preferência pessoal por Leão XIII. Seu nome é sempre lembrado com carinho, com amor pela cristandade e por todos, quando se entregam aos estudos que dizem respeito ao melhoramento social da humanidade. Porque foi esse Papa, por intermédio de sua encíclica Rerum Novarum, de 15 de maio de 1891, e posteriormente com outras encíclicas no mesmo gênero, que estabeleceu as verdadeiras regras para os governos por meio de legislações especiais, regulamentar o mundo do trabalho e resolver com acerto a questão social. Anteriormente a essas encíclicas não haviam direito para a justiça do trabalho, e nem se conheciam códigos sociais do trabalho. O trabalhador, diante do laissez-faire, laissez-passer da economia liberal, não era senhor de nenhuma garantia. Era um abandonado à triste sorte de si mesmo, por mais que gritasse, por mais que reclamasse justiça dos poderes públicos. Mas como o Estado não intervinha nas questões de trabalho, esse trabalhador era um esmagado nos seus direitos, porque a liberdade do trabalho, a liberdade do contrato, não lhe dava direito a coisa alguma. O motivo dessa situação injusta, surgiam por toda parte revoltas operárias, agravadas ainda pelas explorações dos líderes socialistas. Leão XIII surgiu em boa hora para tomar sobre seus ombros a justa queixa dos operários. Daí a razão principal do sucesso de sua carta de trabalho em todo o mundo. Ainda durante o seu pontificado, Leão XIII, que abarcou todos os ramos do conhecimento, pois foi teólogo, filósofo, político, jurisconso, matemático, poeta, realizou importantes obras, das quais é justo destacar algumas. Atenuou as prevenções dos gregos ortodoxos contra os latinos, acalmou as impaciências dos irlandeses e polacos, ao mesmo tempo que obtinha da Inglaterra e da Rússia mais justiça para esses povos, obteve a extinção da cultura de perseguição religiosa na Alemanha e favoreceu a adesão do clero francês, ao regime republicano naquele país. Como um sábio, demonstrou sempre grande amor à cultura,
Um dos aspectos mais interessantes de sua ação nesse sentido foi o de restaurar a filosofia cristã, que, em virtude da onda invasora do materialismo, muito havia decaído entre os próprios católicos. Com o fim de restaurar o estudo filosófico tomista, resolveu dar um remédio ao mal com a publicação da Aeterni Patris, de 4 de agosto de 1889, que assegurou o triunfo completo do sistema de Santo Tomás, o mais alto expoente da doutrina da Igreja. E aqui ele vai continuar, listando alguns outros feitos de Papa Leão XIII, mas creio que, como apresentação biográfica desse pontífice, essas leituras feitas até aqui nos são suficientes. Sobre a biografia de Leão XIII, vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Ou está tranquilo? Li muito rápido, vocês conseguiram acompanhar? Consegui acompanhar. Numa das encíclicas de Leão XIII, ele vai nos propor a observação de que a Igreja não necessariamente, né, endossa o regime monárquico como forma de excelência de governo, mas que é possível haver uma boa concordância entre catolicismo e outras formas de Estado, como, por exemplo, a República. Lembremos também que quando Leão XIII, de certo modo, avalia que é possível uma república católica, nós não devemos deixar de esquecer que as revoluções liberais do século XVIII, sobretudo no final, elas foram perpetradas, em muitos casos, pela rebeldia de alguns monarcas contra o próprio pontificado, contra, por exemplo, a Companhia de Jesus. Lembremos do que fez o Marquês de Pombal. Lembremos o que fez o ministro de Luís XV. Lembremos o que fez o ministro de Carlos III da Espanha. Certo? Lembremos que foram estes, né, os déspotas esclarecidos quem muito cooperaram para que o espírito liberal adentrasse em monarquias muito tradicionalmente católicas. Vocês vejam que coisa curiosa. Quando a Companhia de Jesus foi dissolvida, vocês sabem em que nações, em que reinados a Companhia de Jesus encontrou abrigo? Vejam como a história tem as suas ironias, né? Frederico II, um rei protestante, rei da Prússia, permitiu que a Companhia de Jesus continuasse a existir dentro dos estados germânicos, e a rainha Catarina, na Rússia, a Rússia ortodoxa, também preservou a Companhia de Jesus, enquanto reinados tradicionalmente católicos como Espanha, França e Portugal estavam em franca rebelião contra a Igreja Católica. Curioso, não? Curioso. E aí, como nós bem sabemos, as monarquias que vieram depois desses tristes processos, elas eram muito mais liberais do que, de certo modo, próximas à glória daquele famoso antigo regime. E aí a gente vai ter sobressaltos, né? Nós vamos ter os carlistas na Espanha, nós vamos ter os miguelistas em Portugal, nós vamos ter a bagunça que virou a França depois da Revolução Francesa, nós vamos ter diversas ondas de rebeliões ali, até a unificação da Itália com a dissolução dos estados pontifícios. Sabiam desse detalhe? E que foi Frederico e Catarina quem, de certo modo, salvaguardaram a Companhia de Jesus enquanto os bons filhos da igreja estavam em franca rebelião contra ela? Sabiam ou não? Não, no máximo eu sabia que havia sempre essa briga nos países católicos entre os governantes católicos e a igreja, não à toa, vários reis de Portugal já foram excomungados, sofreram com briga. Eu acho que até o primeiro rei de Portugal já aconteceu isso. O Frederico II, inclusive, costumava, né, no linguajar de hoje, zoar, tirar onda dos reis católicos, porque ele bem sabia o que conservava a ideia de combate à Companhia de Jesus, que outra coisa não era senão um combate à ordem. Então você combate primeiro a ordem religiosa para que depois você possa combater a autoridade temporal. E notem se não foi o que aconteceu em todos esses países que se rebelaram contra a igreja. Não é assim? Bom, dito tudo isso, né, entremos no primeiro capítulo, que é a anarquia contemporânea.
O Kalage vai citar alguns pontos como sendo muito pertinentes a gerarem essa anarquia. E ele faz uma lista. O primeiro deles, o liberalismo econômico. O segundo deles, a influência das ideias anárquicas nas massas proletárias. O terceiro deles, aumento crescente do industrialismo. O quarto deles, a máquina substituindo a mão do homem. O quinto deles, a miséria oriunda da Grande Guerra. O sexto deles, o desemprego mundial. O sétimo deles, a superprodução e a falta de poder aquisitivo. E o último ponto, o relaxamento dos costumes. E ele comenta: as consequências dessa desordem são as mais desastrosas para o gênero humano, para o bem comum da sociedade, porque faz ressurgir o velho mundo pagão de outrora, mundo de convulsões catastróficas, de lutas terríveis dos fatores contra os fracos, dos fortes contra os fracos, aliás, de todos quantos esmagavam com todas as formas de liberdade e de justiça. Depois, mais para frente, ele vai comentar: essa escravidão a que me reporto se verifica de vários modos, principalmente na forma mais corrente. 1. Exploração do trabalho de homens, mulheres e menores. 2. Salário insuficiente para viver. 3. Desprezo pela saúde dos operários. 4. Indiferença pelo dever social de assistência. 5. Ausência do respeito à dignidade humana. 6. Desconhecimento total da caridade. E ele comenta: o industrialismo contemporâneo criou, pois, essa nova forma de escravatura, fruto de uma civilização materialista, desumana, que aniquila com a personalidade individual e exalta o forte contra o fraco. Esta civilização da máquina desvirtuou ainda a função nobre do capital de criar riquezas e até da propriedade privada, assim como a própria distribuição do direito e da justiça. Eu citei para vocês, antes de nós entrarmos nos pormenores da obra, o livro do Belloc, né? O Estado Servil. Vocês já leram esse livro? Já tiveram contato com Belloc? Era muito próximo do Chesterton, que vem deles a origem do distributismo, que muitos católicos comentam hoje em dia. Vocês já leram Belloc? Eu já li do Chesterton aquele Ortodoxia e do Belloc. Eu li, acho que era Ensaio sobre a Restauração da Propriedade. No Estado Servil, o Belloc vai demonstrar como é que na Inglaterra se descaracterizou a propriedade privada em pequenos conglomerados para grandes conglomerados. E aí há um pequeno detalhe que o Belloc observa, dizendo o seguinte: ora, mas veja, quando você tem uma grande concentração de terra nas mãos de poucos, você naturalmente não tem terra para esses poucos, certo? Isso vai fazer com que aqueles que não mais possuem suas pequenas propriedades, os seus 3 alqueires e uma vaca, precisem alienar o que seria a sua propriedade pessoal, entregando a sua mão de obra para esses grandes possuidores de latifúndio, que se transformaram em grandes industrialistas. Percebe? Logo, se o dono de uma fábrica tira a propriedade de um pequeno produtor, tira aqueles 3 alqueires e uma vaca, ele precisa entregar para aquele trabalhador o justo necessário para que ele sobreviva e sustente os seus. Mas observem que não foi isso que aconteceu. E não é nem isso que acontece até os dias atuais. Razão pela qual o Belloc denunciava que esse tipo de relação entre essas grandes propriedades e o trabalhador comum, eles indubitavelmente caminhariam para uma nova forma de servidão, de um Estado servil, ou de uma escravidão contemporânea, um tanto quanto distinta daquela forma de escravidão que, por exemplo, nós vimos sobejamente na história do Brasil. Esse livro é muito pequeno, vale muito a pena que vocês leiam, Estado Servil, do Belloc. Certo? Dúvidas sobre isso que eu expliquei? Querem que eu reforce algum ponto?
Sim ou não? Bom, o restante do capítulo, muito com base nisso que eu já fui comentando, o Calage, então, vai expondo os problemas oriundos de uma concepção liberal de sociedade e os problemas oriundos de uma concepção socialista, ou marxista, ou comunista, como vocês queiram encarar, de sociedade. E vai colocar um ponto de partida que nos parece óbvio, mas que muitas vezes passa desprezado nessas muitas causas políticas que nós vemos arrastadas o tempo inteiro, sobretudo no nosso Brasil. Que notem, não adianta você eleger um bom político, não adianta você eleger um bom Congresso, não adianta você ter bons ministros do Supremo Tribunal Federal, sem que o fundamento que vá calçar a ação destes não esteja fincado na religião, que é a verdadeira propulsora da moral em termos de relações humanas. Ou seja, é impossível que nós tenhamos uma luta para o bem comum que esteja desacompanhada do que nós compreendemos como sendo a moral religiosa. Certo? Dúvidas até aí? Então, é esse, em resumo, né, os pontos abordados no primeiro capítulo. O segundo capítulo, um panorama do século XIX. Eu já comentei algumas coisas aqui com vocês, das razões pelas quais esse século fora muito problemático. Consideremos, aliás, que dizia, inclusive um historiador marxista, que é o Eric Hobsbawm, ele vai consagrar a Era das Revoluções uma frase que é assim: o mundo contemporâneo ele bebe de duas fontes. No campo das ideias e das relações humanas, ele bebe das fontes que foram desenvolvidas pela Revolução Francesa. Do ponto de vista da sua relação econômica, ele bebe das revoluções industriais perpetradas pela Inglaterra. Então, são essas duas forças que, de certo modo, direcionam o destino da humanidade desde que se estabeleceram no mundo. De modo que o que nós enxergamos, o que nós vivemos atualmente, outra coisa não é senão a consequência destes processos revolucionários que se estabeleceram dentro da nossa sociedade. Então, é mais ou menos o que ele vai traçar no capítulo sobre o panorama do século XIX. Há uma páginazinha que eu queria ler com vocês aqui, só para não deixá-los sem comentário dele, em que ele diz assim: o imenso erro de Rousseau, com o seu naturalismo que frutificou o liberalismo, e com este a corrente dos indisciplinados de toda jaz, foi fazer da liberdade um dogma, e de que o homem é livre e senhor dos seus atos. Isso deu motivo para que o fundamento de toda a ordem social, do princípio da autoridade, do respeito humano, fossem violados pelos racionalistas que conceberam uma liberdade desumana, visto como sendo todos iguais em direitos e, por conseguinte, livres de bem entender e fazer, não estavam sujeitos a nenhuma autoridade. Lembram quando eu mencionei aqui que o Frederico II brincava com os outros monarcas quando eles perseguiam a Companhia de Jesus, dizendo: vocês estão perseguindo aqueles que guardam a defesa das vossas autoridades. E quando eles caírem, vocês serão os próximos a também seguirem o mesmo rumo da queda. E observem se não foi o que sucedeu em todos os países que se deixaram contaminar pelo vírus da Reforma Protestante. Que país que, direcionado ou minimamente inspirado pelo protestantismo, conseguiu conservar, ao longo de sua história, uma estabilidade política genuína? Talvez nós consigamos pensar nos Estados Unidos da América, mas ainda assim, este mesmo Estados Unidos da América enfrentou um processo de guerra civil entre as relações militares da história
notadamente uma das suas guerras mais violentas a que já podemos registrar, não é assim? Então, mesmo nos Estados Unidos, pode-se observar ainda o vírus protestante agindo por outras linhas. Vide, por exemplo, o puritanismo, a forma verdadeiramente racista, como por muito tempo os americanos se relacionaram com os negros, e dentre uma série de outras coisas que seria aqui desnecessário comentar. Dúvidas sobre esse panorama do século XIX? Querem indagar alguma coisa? Querem lançar alguma questão para nós discutirmos aqui? Não? Felipe, Pode falar, Dai. Não, nenhuma dúvida. E questões? Em que nível seria possível dizer que isso chegou a afetar o Império do Brasil? Como, Igor? Pode repetir? Em que nível isso chegou a afetar o Império do Brasil? Você fala das revoluções e das ideias liberais? Perfeitamente. Muito, muito. A Carta Constitucional de 1824 é toda liberal. Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, ainda que goze de uma imposição quase que necessária para admirarmos a sua obra de liberdade em relação ao Brasil, todos os princípios que norteiam a Constituição de 1824 foram inspirados ou na Revolução Francesa ou no que também se convencionou a chamar aí, né, as revoluções inglesas. Só para te dar uma informação, por exemplo, o poder moderador ele foi inspirado na doutrina de um pensador liberal chamado Benjamin Constant. E outros muito diversos fatores, a divisão entre Partido Conservador e Partido Liberal, que, em essência, comungavam dos mesmos pensamentos, divergiam apenas na forma, a ascensão da maçonaria dentro do Império, que, vejam, a Constituição de 1824 reconhecia a Igreja como sendo a religião oficial do Império, mas isso serviu muito mais para que nós observássemos aqui no Brasil um tipo de galicanismo à brasileira, que no nosso país ficou conhecido como regalismo. Você tinha, em letras, uma certa restrição ao culto público da maçonaria, mas que na prática praticamente não se verificava. A maçonaria gozava de muita liberdade, influiu decididamente em praticamente todas as revoltas que aconteceram ali no nosso período regente, né, do período regencial, a presença da maçonaria no Maranhão, no Rio Grande do Sul, nas revoltas de Pernambuco, nas revoltas de 1817, 1824 e por aí vai. Então, assim, influíram grosseiramente no nosso país, grosseiramente. O Dom Pedro II chegou a comentar com Dom Macedo Costa, certa feita, porque o Império queria homenagear o filósofo Renan, que nós já fizemos referência aqui. Dom Macedo Costa e Dom Pedro Maria de Lacerda pediram a Dom Pedro que não o fizesse. Ao que Dom Pedro teria respondido aos dois dizendo: em matéria de religião, sou muito a favor da preservação do catolicismo, mas como homem de Estado, me comporto de forma liberal e julgo que todos os grandes homens da humanidade merecem homenagem. Então, vejam aí que influíram e influíram sim de modo demasiado no nosso Brasil. Dúvidas quanto a isso? Ficou respondido, Igor? Não foi o Igor que fez a pergunta, mas respondeu muito bem, obrigado. Oi? Não foi o Igor que fez a pergunta, mas foi muito bem respondida. Obrigado. Ah, perdão. É porque aqui, rapaz, seu nome está com 3 interrogações. Como é seu nome? Ah, é Lucas. Ah, Lucas, foi você que fez a pergunta? Pronto, Sim, está satisfeito? Quer questionar mais alguma coisa ainda? acho que não, ficou bem claro, na verdade. Lembremos, como eu sempre gosto de pontuar, que a questão religiosa que levou Dom Vital e Dom Macedo Costa à cadeia, ela foi, de certo modo, o auge de um problema que se tinha entre a igreja e a maçonaria. Mas problema este que foi visto no nosso Brasil desde o primeiro dia da monarquia. Por exemplo, o Feijó, que depois se arrependeu do que fez, mas Feijó, que tinha uma grande proeminência dentro do Estado brasileiro,
queria dissolver o celibato sacerdotal. Chegou-se, inclusive, a querer fazer no parlamento uma certa tentativa de impor um nome escolhido pelo parlamento para o bispado do Rio de Janeiro, que não necessariamente fosse chancelado pela Santa Sé. Graças ao bom Deus, a Santa Sé não cedeu, bateu o pé e acabou aí conseguindo nomear o bispo que era de seu interesse. Certo? Bom, mais alguém? Já vencemos aí, então, 2 capítulos. No que diz respeito ao sofrimento do operário, o Calage vai desenhar em traços muito vivos a condição de trabalho em que viviam esses operários. E aí notem que há um traço muito mais danoso. Como é que essas pessoas que trabalhavam praticamente o dia inteiro teriam tempo razoável para bem cuidarem de sua fé? Vocês percebem? Qual é o vírus que faz com que as heresias e os erros alcancem tanto impacto na história? São os males a respeito da nossa ignorância religiosa, isto é, o desconhecimento sobre a nossa fé, fenômeno com o qual a igreja sempre tentou trabalhar, superando em algumas fases de sua história, mas não raro, sendo sempre uma coisa repetida, né? Razão pela qual, quando São Pio X diz que o modernismo é a síntese de todas as heresias, outra coisa ele não estava querendo dizer que as heresias elas vão se repetindo na sua modulação de ação. O que os jansenistas fizeram? Não, vamos aqui revisar o que disse a igreja lá no princípio. O que os protestantes fizeram? A mesma coisa. E vocês comecem a reparar que todas as heresias elas seguem esse mesmo ponto de partida. Calúnia, difamação, e aí elas vão se calçando no meio do povo, aproveitando-se da ignorância daquele povo sobre a sua própria fé. Vai se falar nesse capítulo sobre as condições de trabalho, sobre as poucas notas relacionadas à dignidade do trabalhador, sobre o desvirtuamento do homem na concepção do seu direito natural de ser homem, portanto livre, para ter a sua mão de obra alienada. E o livro vai sempre versando entre as soluções apresentadas pelos liberais e as soluções apresentadas pelos socialistas. E a moderação que Leão XIII encontra. Porque a Rerum Novarum traz em seu âmago uma mensagem que hoje talvez nos pareça coisa boba. Mas o que é que Leão XIII diz quando ele comenta, por exemplo, sobre o que seria uma guerra de classes? Ele vai dizer assim, guerra de classes não, mas concórdia de classes. O que é concórdia? O que é paz na concepção católica? Ordem. E o que é ordem? Orientação baseada na verdadeira autoridade. E quem é a verdadeira autoridade? Deus. Percebe? Então, como é que você vai ter concórdia de classes? Com a condição de que o empresário tem uma sólida formação católica, o trabalhador tem uma sólida formação católica e que ambos hão de se tratar mutuamente de forma católica, com espírito de caridade e respeito à concessão do que é o justo em face das circunstâncias que ali se colocam. Dúvidas sobre isso? Pode falar, Romário. Boa noite, Felipe. Essa sua explicação até aqui perfeita, e de fato seria apenas uma colocação de como a igreja ela consegue, de fato, ter uma perspectiva equilibrada, né, a respeito dessas mudanças políticas, econômicas e sociais que passava o século XIX, por conta da segunda revolução industrial, né, e havia muito essa pressão, né, tanto de socialistas como de liberais a respeito da igreja, né, e de como a igreja ia se posicionar. E é sempre esse caminho do equilíbrio, né, esse caminho católico, né, de Leão XIII e dos outros papas que vieram a seguir. Então é bacana a gente pensar um pouquinho a respeito da Rerum Novarum e como ela se torna ainda atual, dentro da perspectiva social. Certa feita, havia
passado um tanto quanto distante agora, tínhamos um grupo na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, chamava assim Grupo de Debate Gilberto Freire. E, num belo dia lá, eu fui fazer uma exposição sobre a Rerum Novarum, que é um texto. E nós chegamos ao ponto deste capítulo aqui, né, que é o problema dos salários. E aí existe hoje, de maneira muito viva, ainda no Brasil, um debate profundo sobre a forma de pagamento dos salários, sobre a legislação trabalhista, e isto tudo muito baseado numa ideia de que o Brasil precisa necessariamente imitar, o modelo econômico norte-americano, né? E na exposição que eu estava fazendo, lá na aula, estávamos na altura em que o Temer havia feito aquelas reformas trabalhistas. Vocês se lembram? Michel Temer flexibilizou um pouco a CLT. Vocês estão lembrados disso? Sim. Pronto. Quem acreditar que 2016, né? Isso, exatamente. Eu comentei, com base nas reformas do Temer, o seguinte: eu concordo muito que o trabalhador ele possa ganhar pela hora trabalhada. Muito bom. Contanto que se pague no Brasil pela hora trabalhada o que se paga nos Estados Unidos. Porque aqui fez-se uma imitação, um tanto quanto liberal, à moda brasileira, né? Queria-se liberdade para o patrão organizar as horas de trabalho ali com o funcionário, mas pagando a esse funcionário muito pouco pela sua hora trabalhada. No final das contas, ele continuaria ganhando um salário mínimo, em termos de valor, mas sem os direitos concorrentes a um trabalhador com carteira assinada dentro ali do que nós podemos chamar assim de uma tradição de CLT. Percebem? Então, qual é o problema que se apresenta e que Leão XIII propõe uma solução? O problema é muito simples. Baseado naquela explicação que eu mencionei do Belloc sobre a alienação da propriedade e tudo mais, reparem que eu tenho um funcionário. O meu funcionário tem uma família. O que é que eu preciso pagar para aquele funcionário? Dentro de condições possíveis, certo? Eu preciso dar àquele funcionário o justo necessário para que ele se sustente e sustente os seus. Então, qual deve ser o salário de um funcionário? Aquilo que convém à sanção de suas necessidades. Tudo que foge a isso, na visão de Leão XIII, seria considerado como uma coisa fora desse equilíbrio de concórdia entre as classes, de concórdia entre as relações de operário e patrão. E mais, né? Eu comentei nessa mesma aula que fiz menção agora, um outro detalhe, dizendo assim, o rapaz abre uma padaria. No começo ali da padaria, é muito provável que ele não tenha condições de pagar salários muito volumosos aos seus funcionários. Aí vamos supor que passem 10 anos, 20 anos. A padaria aumentou, cresceu, o negócio deu certo. Isso nos leva a crer que ele poderia sim passar a pagar um justo salário. E aí pergunto a vocês, como perguntei naquele dia lá na aula. Isto acontece? Vocês conseguem enxergar essa progressão salarial dentro do mercado de trabalho do Brasil? Não. Infelizmente, não. Pois é. O que acontece, na verdade? E foi o que eu coloquei lá. Geralmente, o patrão acaba demitindo o funcionário que começou lá com ele para estar contratando novos funcionários e não pagar os salários que vão se reajustando ano a ano. Ou não é assim? Sim ou não? Sim. Exatamente. O Aí, lucro, né? O lucro é mais importante. pois é. E aí o Leão XIII ele tem ainda uma outra sagacidade. Que essa talvez desperte no coração, sobretudo daqueles que são mais à direita, um incômodo, né? Que Leão XIII vai dizer assim, o lucro de um empresário é imoral? Não é imoral. Mas reparem como o Papa é perspicaz na sua colocação. O patrão pode ter o seu lucro, sim, contanto que, em razão desse lucro, ele não deixe de pagar aos seus funcionários o justo necessário. Então, qual seria, dentro da concepção da Rerum Novarum de Calage, o lucro que estaria em termos com a caridade católica, digamos nesses termos? Ora, aquele lucro que não impeça o patrão de pagar o justo necessário aos seus funcionários.
Percebe? Sim, É isso que acontece hoje em dia. não. Estamos um pouco distantes disso. Rapaz, vocês sabem que os deputados federais do Brasil são os parlamentares mais bem remunerados do mundo, né? Vocês sabiam disso? Imagino. Pois é. Sim, inclusive com remuneração agora, né? A partir de fevereiro aumentaram para 46 mil. Antes era 44 mil reais. E aí existe também, a gente poderia expandir, né? Pode se perguntar assim, mas a taxação de impostos sobre riqueza é uma coisa conforme ou não conforme à doutrina católica? A depender da maneira como se faça, eu diria a vocês que é conforme. Porque da maneira como se tributa o imposto no Brasil, prejudica ainda mais esses, digamos assim, né? Hoje, com muitas aspas, operários que ainda seguem imposto, que a gente paga aqui no Brasil por consumo. Não é dessa forma? Todo mundo se lasca. Todo mundo se lasca. E está difícil. A coisa, como vocês podem observar por aí, está cada vez mais complicada. Né? É pena. É pena. Querem comentar alguma coisa? Ficaram com alguma dúvida sobre essa questão do problema dos salários? Não. Não? Angel, Jordan, Igor. Por mim, tranquilo, professor. Pode continuar. Ele vai dizer aqui, né? Ainda sobre essa questão do problema dos salários. Com efeito, acentuava irrefutavelmente: conservar a existência é um dever imposto a todos os homens e ao qual não podem subtrair-se sem crime. Desse dever deriva, necessariamente, o direito de procurar as coisas necessárias à subsistência, coisas que o pobre só procura mediante o salário do seu trabalho. Que o patrão e o operário façam, pois, tantas convenções quantas quiserem e nos termos que lhes aprouver, que se ponham de acordo, nomeadamente, no custo do salário. Acima de sua livre vontade está uma lei de justiça natural, mais elevada e mais antiga, a saber, que o salário não deve ser insuficiente para fazer subsistir o operário sóbrio e honesto. Se, constrangido pela necessidade, ou impelido pelo receio de um mal maior, aceitar condições duras, que, aliás, lhe seria facultativo recusar, porque eles são impostos pelo patrão e por aquele que faz a oferta e a procura do trabalho, equivalerá isso a sofrer uma violência contra a qual a justiça protesta. Ainda sobre o salário, predicava tão magnânimo Papa: entre os deveres principais do patrão, é necessário colocar em primeiro lugar o de dar a cada um o salário que convém às suas necessidades. Antes do fator moral, o salário é, sem dúvida, o pivô, o centro de toda a questão social. E aí ele vai. O erro formidável dos liberais em economia era o de não ver no indivíduo uma pessoa, mas sim apenas uma mercadoria, sujeita tão somente às flutuações da oferta e da procura. De acordo com esses princípios, não se olhava neles outras necessidades a não ser as de uma máquina, de um objeto material. E daí dar-se-lhe um salário insignificante e sem ainda respeitar a sua dignidade de homem e de cristão. Porque o homem não é só braço, força e engenho para o trabalho. É alma, é espírito, é coração, é sentimento, é inteligência. O que é vergonhoso, ponderava Leão XIII, e inumano, é usar dos homens como vis instrumentos de lucro e não os estimar senão na proporção do vigor dos seus braços, como também impor aos seus subordinados um trabalho acima de suas forças ou em desacordo com a sua idade ou sexo. Concordam com o pontífice? Eu teria uma observação. Eu acho é algo de forma legítima esse
trecho aí, é legítimo, catolicamente, a gente deveria seguir esse formato. Agora, eu vejo assim, de forma prática, digamos, se você observar ponto a ponto, porque não é o trabalho, você está lidando aí com um indivíduo. Uhum. Você tem dois funcionários. Um é um jovem que mora com os pais, faz uma certa função. E tem outro senhor que é pai de 4 filhos, paga aluguel e faz a mesma função. O patrão deveria pesar mais, digamos assim, para o lado que tem um custo maior, assim, uma forma poética, assim, esse texto, uma forma poética, tem uma forma, digamos assim, caridosa, mas que às vezes, de forma prática, talvez o patrão não conseguiria adequar a duas realidades. Então, existe aí um ponto, Angel, que você está colocando interessante. Né? Assim, eu tenho as minhas reservas em relação ao Centro Dom Bosco, certo? Não estou de acordo com tudo que falam ou fazem. Mas isso não significa dizer que não existam coisas admiráveis. Pelo contrário, eu acho que o Centro Dom Bosco tem mais coisas admiráveis do que coisas questionáveis. Eu concordo plenamente com você também, isso aí. Aí, o que eles fizeram lá, Rangel? Eu tenho um amigo que trabalha como designer do Centro Dom Bosco. E esse amigo estava me comentando comigo, aliás, que o Centro Dom Bosco paga aos seus funcionários um salário de acordo com as necessidades dos funcionários. Percebe? Que é conforme isso que você está dizendo. Claro que ali você não tem necessariamente a relação de carteira assinada, porque a legislação trabalhista, da forma como ela funciona hoje, ela meio que obriga todo mundo a estar igualado. Não funciona dessa forma? E isso torna o custo do funcionário um tanto quanto elevado. O Brasil precisa rever esse tipo de relação. Né? Mas, para se aplicar ao que Leão 13 está aqui dizendo, eu presumo que essa solução do Centro Dom Bosco é muito boa, conforme você está dizendo. Não resta dúvida que, se você tem 2 funcionários em mesma situação, um é pai de 3 filhos, precisa pagar aluguel e sustentar a casa, e o outro mora com os pais, veja, eu não veria de forma alguma como antiético da parte do patrão dar mais para aquele que tem 3 filhos do que para o que mora ainda com os pais. Percebe? Só que como é que a gente coloca essa relação hoje em dia? A gente obriga os dois a ganhar a mesma coisa. E aí, de certo modo, os dois vão ganhar mal. Não é assim? Não, entendi. Se for biblicamente, você tem aquela passagem lá dos trabalhadores que foram convidados pela manhã e ganharam, sei lá, não lembro direito, era para ganhar uma moeda. Uhum. Aí outros votaram após o almoço, aí ganharam também. Aí quando foi no final da tarde, quando estava acabando, foram chamados também e ganharam o mesmo valor. E os que Sim. começaram do início, tal, e o patrão tinha todo o direito de pagar o que ele quis, né? Para cada um, o mesmo valor. Seria mais ou menos Exatamente. isso aí, né? Que Exatamente. fisicamente a gente poderia até justificar, né? Essa diferenciação de valores, né? Isso. É porque hoje, veja, né? A gente ainda tem esse agravante nas relações de trabalho. Tem mais alguém aqui que é professor, além do Romário? Ou não? Pronto. Eu e Romário somos professores, certo, Angel? Nós somos professores de história. Rapaz, as relações entre um professor e um dono de escola, elas são, assim, perturbadoras. Porque o professor de uma escola particular, a preço de hoje, ele é refém da vontade dos alunos. Percebe? Porque se o aluno reclamar de uma exigência a mais do professor, o aluno vai reclamar para os pais. Os pais, hoje em dia, em sua maioria, eles não mais dão razão aos professores, eles dão razão ao aluno. O que acontece? Os pais vão reclamar com o diretor.
E o diretor, então, se coloca em frente a um problema. Mantenho esse professor ou mantenho o aluno que me paga para pagar ao professor? O diretor faz a escolha de manter o aluno. Então, o professor de uma escola privada, hoje em dia, ele passa por uma instabilidade muito profunda no seu mecanismo de trabalho. Em outras empresas, empresas muito grandes, há ainda a questão de você transformar o trabalhador num mero número, numa coisa insignificante, onde você já não tem mais aquele vínculo, aquela relação direta, né, entre o patrão e o funcionário, ou seja, você vai tornando aquilo cada vez mais impessoal. Então, as relações entre hoje, o patrão e o funcionário, a cada dia que passa, elas são ainda mais aprofundadas como a relação de um sujeito, patrão, com uma máquina. Por isso que não dói a muito simplesmente trocar a mão de obra humana pela mão de obra de uma máquina, por uma inteligência artificial, por uma coisa que faz as coisas de modo eletrônico e por aí vai. Percebem? Ou não é assim? Eu, assim, acredito, na minha humilde opinião, que assim, também tem outros fatores que também envolvem esse tipo de conflito que há, né, entre empregado e patrão. Um dos atores que a gente não toca no assunto, assim, não envolve diretamente nessa briga de classe, que eu acho que seria o próprio Estado. Ele termina criando um meio de conflito por intermediar essa relação. Ele cria muita burocracia e termina onerando muito através de impostos, tanto na questão legislativa para manter um certo valor de salário, quanto também cobra muito imposto após o recebimento disso ali. Aí termina tanto o patrão ficando refém para não pagar um salário maior digno ao empregado, quanto o empregado, quando recebe, ele tem que pagar muito mais imposto para adquirir os bens, e também tem esse fator aí que no caso dos Estados Unidos que você falou, como não tem tanto imposto envolvido nessa intermediação entre empregado e patrão, digamos assim, né, é muito mais vantajoso para ambas as partes, né, essa questão de patrão empregado. Eu vejo dessa forma, né, também tem outros fatores também, né, culturais, enfim. Olha, vocês já leram a 40º ano de Pio XI, que é comentando também a Rerum Novarum? Já leram todos aqui? Já. Não, eu não. Tem um tópico na 40º ano em que Pio XI, nós podemos dizer até que ele foi um tanto quanto profético, Rangel. O que acontece? Né? Ele vai fazer uma observação sobre o que nós chamamos hoje de monopólio. Veja se não acontece assim. Você tem um mercado num bairro, certo? E aí vem uma grande rede de mercado. O mercado do bairro vai conseguir concorrer com a rede de mercado um tanto quanto maior? Não vai. Se ela der trabalho àquela rede de mercado maior, o que a rede de mercado vai fazer? Vai comprar aquela rede menor. Qual será a consequência disso? Você vai acabar com um princípio que os liberais muito argumentam, que é o da livre concorrência, não é assim? Aí, reparem. Aí o cara vai lá, compra aquele mercado menor. Abole ali a livre concorrência. Aí o Estado vai tentar intermediar aquela relação. O que acontece na forma de eleição mundo afora? Quem é que financia as campanhas políticas nos Estados Unidos, por exemplo? O grande financiador da campanha de Trump, quem foi? Elon Musk, não foi assim? Do lado de Kamala Harris tinham outros muitos empresários. Aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, nós vimos um escândalo de corrupção tenebroso, em que você tinha a Odebrecht,
dando volumes inimagináveis de dinheiro para o PSDB e volumes inimagináveis de dinheiro para o PT. Vocês se lembram disso? Pronto. Qual é a observação de Pio XI? Essa ideia de que a livre concorrência há de se regular sozinha, ela é uma quimera. Por quê? Quando você tiver a formação de um monopólio, aquele sujeito que monopoliza as coisas passará a fazer do Estado um servo do seu monopólio. E não o Estado que vai regulamentá-lo. Não é assim? Percebe? Então vejam o quanto é grave esse pontozinho que Leão XIII e Pio XI estão insistindo. Para que você tenha relações de livre concorrência, de mercado e relações de trabalho, você precisa mesmo que exista dentro da sociedade uma sólida formação católica, sobretudo na parte daqueles que dirigem a nação, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista administrativo. Porque só a ética católica será capaz de evitar que esses monopólios se tornem coisas tão flagrantemente imorais como nós vemos atualmente. Só para você ter ideia dessa situação, Rangel, aqui em João Pessoa, aí no Recife eu sei que talvez não seja assim. Mas aqui em João Pessoa você só tem, por exemplo, um grande shopping center, que é do Roberto Santiago. Teve um escândalo de corrupção, ficou conhecido como a Operação Calvário, em que se observou que o Roberto Santiago estava pagando, digamos assim, a alguns políticos do estado da Paraíba, para que esses políticos não permitissem a chegada de outras redes de shopping centers ao estado da Paraíba, dentro da nossa região aqui, metropolitana. Percebe? Ou seja, como é que o Roberto Santiago vai ter livre concorrência? Olha o que acontece, por exemplo, na forma como os nossos ônibus são gerenciados. Existe livre concorrência aí no Recife? Não existe. Existe livre concorrência dentro de João Pessoa? Não existe. Certamente também não existe no Rio de Janeiro, não existe no Rio Grande do Sul. Vocês percebem como que essa organização, tanto quanto monopolizante, acaba com essa quimera que os liberais tanto defendem? Né? Então, não é só você ter liberdade de mercado. Você precisa ter, antes de liberdade de mercado, uma sólida formação católica entre aqueles que vão trabalhar com essa liberdade, que aí eles vão fazer um bom uso dela. No contrário, não. É monopólio na veia. Ficou claro o que eu quis dizer? Ficou confuso? Se ficou confuso, eu posso explicar de novo. Não, ficou claro. Inclusive, aqui na cidade onde eu moro, Maricá, a prefeitura só tem uma empresa de ônibus aqui que é Amparo. Aí a prefeitura tem os ônibus aqui que são de graça, mas a ideia é o seguinte, a Amparo, quer dizer, a prefeitura dá um dinheiro para Amparo conceder ônibus para a prefeitura usar e botar o nome da prefeitura, mas é a Amparo que recebe o dinheiro. É uma bagunça, cara. Essas coisas são terríveis. Você falando de monopólio, acontece a mesma coisa. Se manda é aquele que era o dono, que era o dono da Rede do Bom Preço, Uhum. Paz Mendonça, Shopping Rio Mar, Tacaruna, Plaza Shopping, a maioria dos shoppings é tudo dele. Tudo dele. Eu vou dar um spoiler aí que você falou. O próximo campeão nacional vai ser o Grupo Stellantis. Fiat, Sim. Jeep, PSA. Olha a Ambev, por exemplo. Né? É um muito negócio estranho assim. o vice-presidente da República, sem estar em visita oficial, entrar lá na fábrica da Estela, da Jeep em Goiânia, à noite, passar horas e horas lá e sair. Enfim, tem muita coisa obscura nessas visitas. Ah, não resta dúvida. E é triste. Assim, aqui no Brasil ainda nós poderíamos refletir sobre um outro prisma do problema, né? Que é a questão da produtividade do trabalhador. O Brasil tem uma marca ainda muito presente, eu acredito, como vocês sabem, firmemente na teoria de longa duração, em termos de teoria da história. E assim, cara,
o brasileiro não é o mais produtivo dos trabalhadores. Todos aqui concordam, né? E a ausência dessa boa formação religiosa nos impede até de superar esse mal. Porque, realmente, um professor, como estamos aqui, eu e Romário, como é que nós vamos sentir alguma vontade, diria assim, de trabalhar minimamente dentro do razoável, diante de um campo de tamanha instabilidade? Eu posso afirmar a vocês, sem medo de errar, que um professor cônscio de seus deveres e que tente praticá-los no dia a dia dentro de uma instituição privada, esse professor não vai resistir, ele vai ser demitido. Honestamente. Pode dizer, Romário. De fato, Felipe, é difícil. Tem E a muito. gente acaba se tornando escravo, né, dessa realidade. Isso. Precisa Quem está pagar. na educação básica sabe como é complicado. Então a gente, de fato, é a verdadeira resistência, viu? Porque tentar fugir da grade curricular, de toda aquela ideia do coordenador que está ali no seu pé, né, para que você cumpra determinadas burocracias, né, que são, sinceramente falando, uma perda de tempo, quando você poderia se dedicar a uma aula diferente, né, que fugisse dessa grade engessada que a gente infelizmente tem. Então, de fato, a gente se torna resistência verdadeira, né? Eu ousaria dizer a vocês aqui uma frase tanto polêmica. Não vou dizer o maior, porque tem tantos, né? Mas talvez o problema mais grave da educação brasileira seja o volume de burocracia desnecessário a que o professor está obrigado a servir-se para conseguir trabalhar. Pode falar, Igor. Felipe, existe uma preocupação do Leão em relação à propriedade privada para que o trabalhador não seja explorado, né? Uhum. Na tua visão, assim, ou como o Gustavo, o Calage aí define, como é que a gente equilibra esse direito à propriedade privada com essa responsabilidade social do Leão 13? O que é que tu acha aí? A proposição do Fernando Calage, Igor, ela vai muito inconforme com o Papa Leão XIII. Por exemplo, quando a gente fala do distributismo, pensa-se sempre no título do livro do Gustavo Corsão, né? Os 3 alqueires e uma vaca. Mas o fato é que, atualmente, não existindo a possibilidade de o ser humano ter uma propriedade sua e precisar dispor o seu tempo, a sua mão de obra para uma empresa, esta questão vai se resolver mediante o pagamento de um justo salário. Não tem para onde correr nesse ponto, percebe? Então, é a consciência do patrão de não exasperar os seus lucros e de pagar aos seus funcionários aquilo que é justo. Só que aí você vai vendo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, guardadas algumas exceções, e estas, sobretudo, a grupos muito grandes, né? O pequeno proprietário, cara, por exemplo, pensa no dono de um sebo. O dono do sebo vive com a faca no pescoço, ele também tem que pagar muito imposto, então a taxa de lucro dele não é tão alta. O dono de um mercadinho de bairro vive com a faca no pescoço, ele não tem como pagar um salário tão alto, né? Então ele tem que pagar. Aí a gente vai adaptando a ética, bem entre aspas, para não parecer relativo. Ou seja, o dono do mercadinho precisa pagar ao seu funcionário aquilo que é justo dentro das condições de justiça que ele pode proporcionar. Percebe o que eu quero dizer? Agora, conforme for crescendo, ele tem que, naturalmente, pelo menos na minha perspectiva, ir aumentando a gratificação de seus funcionários, conforme o tempo for passando. Eu acho que é por aí. Entendi. Bom, aí, Rangel, voltando naquele ponto que eu estava lhe dizendo, que você comentou do Estado, né? O Estado, atualmente, ele também é muito, assim, difuso em relação à sua função natural. Porque qual deveria ser a função natural do Estado? Garantir o bem comum. O Estado brasileiro hoje garante o bem comum? Não, ele garante o seu bem comum. Né? Aquilo que é bom para quem está envolvido na administração do Estado. E não necessariamente aquilo que seria bom para o bem comum da pátria brasileira. Então, imaginem o tanto de lobby que existe no Congresso, o tanto de lei que se aprova no Congresso brasileiro para favorecer o agronegócio, que aquilo não necessariamente vai se transformar em bens para toda a sociedade, mas principalmente para os envolvidos no agro.
Eu não sei se vocês observaram que o grupo JBS, que esteve amplamente envolvido nos escândalos da Lava Jato, está aí à beira de comprar parte do Banco Bradesco. Meu irmão, como é que você, na linguagem popular, tanca um negócio desse? Percebe, Rangel? Então, o próprio Estado hoje, ele carece de moral para regular essas relações aí. E quando ele vai fazer, ele faz tipo essa escala que o pessoal debateu muito, né? O fim da escala 6x1, como se isso aí fosse resolver toda essa complexidade de coisas que nós estamos apresentando aqui na discussão. Veja, é muito mais algo panfletário do que vai no âmago do problema, né? Você está discutindo o efeito e não a causa do negócio. Verdade. E a causa, você já bem falou, e eu acho que é lícito para qualquer um, é essa questão da história do Estado laico, um país que não é católico, que não tem base firme, aquele que governa e que tem o capital na mão, não se baseou na doutrina da igreja e por fim, né, não tem bases católicas. Né? Isso. Aí fica um sistema também de rabo preso, né? O empresário deu tanto para o político. O político fez esse favor para o empresário. Se os dois se denunciarem, os dois se prejudicam, ou seja, eles não vão fazer isso nunca. Vão ficar ali naquele sistemazinho carcomido, que é o que nós observamos dentro do modal administrativo do Brasil. Bom, para nós avançarmos, eu queria ler com vocês aqui algumas páginas sobre a função social do capital. Ele diz assim, o Calage: a riqueza tem a sua função social determinada dentro da sociedade. A incompreensão dos que veem na riqueza, no capital, um mal, funda-se certamente nos princípios econômicos estatuídos pelos adeptos de Marx. Como eu já expliquei para vocês aqui, Leão XIII não necessariamente enxerga o lucro como algo ruim. Torna-se ruim na medida em que o sujeito deixa de pagar aos seus o justo necessário para ter um lucro excedente. E aí a gente já pode aprender disso, né, toda a finalidade do que seria um capitalismo vertido em sua função social. É pagar bem aquilo que se deve, sem fazer do funcionário um desvio de sua dignidade, né, e não deixando de cooperar naquilo que é possível para o bem da sociedade. Por exemplo, muitas vezes nós falamos assim, a nobreza, a aristocracia, a elite do passado. Ora, faça uma reflexão do quanto que a nobreza, no antigo regime, cooperava para o bem-estar da sociedade como um todo. Nos acordos de suzerania e vassalagem, você tinha uma função mútua. O vassalo tinha que defender o suzerano, mas o suzerano também precisava defender o vassalo. Isso acontece nos dias atuais, eu sei que parece um raciocínio muito simples, mas não acontece, meus caros. Na relação entre operário e patrão hoje em dia, o patrão defende o operário, o diretor da escola defende o professor, o dono de um hospital defende o médico, o comandante da PM defende os policiais. Isso acontece hoje? Sim ou não? Difícil, viu? Bom, e ele vai dizer que o capital tenha parte nos lucros é de legítimo direito, desde que não atente nos interesses dos trabalhadores. Já está devidamente superado. A razão por que os socialistas entendem que o capital não possa usufruir lucros funda-se que todo capital é produto do trabalho, mas contra essa lógica, que vai ao ponto de acentuar que todos os capitalistas são ladrões e parasitas, temos a dizer que não procede. Contra essa acusação responde admiravelmente Antonier em seu livro sobre economia social. O seu argumento é baseado em 3 pontos. O primeiro, o capitalista cede uma utilidade econômica, um meio de adquirir a riqueza, um auxiliar indispensável do trabalho, tem por conseguinte direito a uma justa remuneração. Alugo-vos uma casa, uma máquina de cozinhar, ponho à vossa disposição uma soma de dinheiro que vos permite ganhar a vida. Cedo-vos realmente o uso de uma coisa que me pertence. Faço-vos um serviço que é útil para vós e oneroso para mim. Nada mais justo do que exigir em troca uma compensação proporcionada. 2. O capitalista cede o fruto do seu trabalho. O capital que vos cede é o que poupei do meu trabalho e o fruto de minhas economias. É bem justo que se me desaproprie dele em vosso favor, receba uma retribuição pelo sacrifício em que consinto. 3. A sociedade deve encorajar a economia e a formação do capital.
A sociedade tem por fim auxiliar os homens a conseguir a felicidade temporal. Um dos meios eficazes de realizar esta felicidade é levar, por leis oportunas, os cidadãos a serem honestos e virtuosos, animar as relações e os serviços mútuos, favorecer o poder da economia. Ora, em visto disso, não será justa e sábia a lei que garante ao capitalista um direito a um lucro honesto, ele pergunta, né? Não se pode ser mais lógico, conclui. O mal não está restritamente no capital, como querem os socialistas, mas sim na forma como é concebido este capital e na maneira de o empregar. Isto, sim, o motivo pelo qual, já o disse, ponderei em estudo recente. Beleza? Ficou alguma dúvida sobre essa função social do capital? Não. Bom, no que diz respeito ao capítulo sobre a concepção do Estado, ele vai repetir, em síntese, aquilo que eu já comentei, mas se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre essa maneira como o Estado vai fazer as mediações, eu posso estender as explicações, ou vocês estão satisfeitos com o que eu já expliquei? Eu acho interessante ver que é uma visão do Estado bem diferente, por exemplo, a que marxistas têm, que eles veem o Estado como o monopólio da violência. Sim. É porque, veja, Dário, o Estado não pode poder tudo, digamos assim. Aí a gente precisa, porque muitas vezes as pessoas fazem essa confusão. Hoje é tudo muito confuso, né? Nós devemos obediência à autoridade temporal? Devemos. Mas há um padre paraibano, o Cônego Francisco Lima, que ele colocava a seguinte questão: como é que uma autoridade pública pretende ser respeitada se ela não respeita aquele que, em tese, concedeu o seu poder, que é Deus? Percebem? Se eu tenho uma ordem posta que não obedece a outra ordem acima dela, é difícil supor que essa ordem será cumprida. Então, muitos dos problemas que nós temos hoje com a concepção de Estado, ela está em vistas disso, de que o Estado ele não trabalha mais para o bem comum e ele nem respeita mais aquele que é o ordenador de toda a sociedade, ou seja, Deus. E aí o Estado vai criando milhares e milhares de coisas que prejudicam a vida, sobretudo do cidadão comum, porque ele está procurando não o bem do próximo, não o bem do povo, mas o seu bem próprio. Aí vejam, hoje um sujeito que trabalha num cartório, ele tem um poder infinito. Ele tem o poder de dizer se você existe ou se você não existe. O sujeito que trabalha num cartório, numa casa de cidadania, que vai lhe dar um documento ou não vai lhe dar um documento. Nós pararam para pensar nessa lógica, a gente paga para casar, a gente paga para tirar um registro de identidade, a gente paga para ter uma certidão de nascimento, a gente paga para tirar um CPF, a gente paga para tirar uma carteira de habilitação, a gente paga para se divorciar. É uma sanidade, bicho, isso. Percebe? Se morrer, paga o inventário. Ainda tem isso, né? Tu paga por aquilo que tu mesmo gerou para a sociedade, bicho. É um negócio assim, esdrúxulo. Nossa Senhora, minha falecida avó, quando deixou este mundo, meus tios demoraram anos e anos, cara, para vender a casa dela, pelo seguinte, porque não havia dinheiro para que eles pudessem fazer o inventário da casa. Coisas do Estado brasileiro, né? Cartório, cara, você vai, aí, por exemplo, você tem uma certidão de nascimento. Tá lá a certidão toda assinada. Aí tu vai casar, tu tem que pedir uma nova certidão de nascimento ao cartório que você foi registrado. Aí, não, é para evitar fraude. Eu falei, pô, mas é uma maneira de evitar fraude um tanto quanto cara, né? Paga 200 conto ali para atualizar a sua certidão de nascimento. E o detalhe, essa atualização ela tem a validade de 6 meses. Então, se tu precisar dela para qualquer outra coisa, tu vai ter que pagar de novo, bicho. Como é que pode um negócio desse? Né? Um livro que muito nos esclarece sobre esse ponto, repito, é o Estado Tecnocrático do José Pedro Galvão de Souza. Se vocês não leram, leiam, que muitas dessas tecnocracias burocráticas que nós temos hoje em dia aí estão devidamente colocadas a lume no livro do José Pedro Galvão. Bom, nos próximos capítulos, né, a ação social da Igreja, o direito novo em face da Rerum Novarum e a influência da Rerum no espírito das leis sociais brasileiras,
Eu vou fazer uma explicação aqui em compilado que creio será satisfatória para nós observarmos esses 3 pontos. Em relação à ação social da igreja, ele vai estabelecer a história dessa ação social. Há um bispo alemão chamado Monsignor von Kettler, que inclusive teve problemas semelhantes ao de Dom Vital, é um ponto, né, podemos chamar assim, de uma questão religiosa na Alemanha, porque o Monsignor von Kettler já defendia o operário em face das circunstâncias ruins que ele estava. Outros movimentos dessa natureza surgiram na Bélgica, na Suíça, na própria França. Você teve, num passado não tão distante aqui no Brasil, ciclos operários católicos. Você teve também, dentro desses outros países, uma organização dos trabalhadores, uma organização da Igreja Católica para instruir estes operários a fim de que eles não caíssem tão diretamente nas artimanhas, sobretudo dos marxistas, que gozavam de grande influência nesse segmento. No que diz respeito ao direito novo em face da Rerum Novarum, o Kalas vai comentar todas as adaptações que nós passamos a observar no século XX da humanidade, que outra coisa não é senão as leis trabalhistas, que naturalmente, como é o caso da CLT brasileira, tem uma boa intenção, mas eu acho que hoje carece de algumas adaptações. Todos estão de acordo com isso. O que não pode prevalecer, né, é a ausência de uma modalidade que regulamente essas relações entre trabalho e patrão, entre trabalhador e patrão. E dentro da Rerum Novarum, inspirando as leis brasileiras, como é de conhecimento de todos aqui, esse influxo passa a acontecer muito mais a partir da década de 30, né? Depois da Revolução de 30, e aí de maneira ainda mais um tanto intensa no governo do Getúlio Vargas, ali já no Estado Novo. Pode falar, Romário. Felipe, é interessante essa questão que você levantou, né, da influência católica nos movimentos brasileiros, né, ligados à questão trabalhista, que não é citado em nenhum momento, né, em relação a livros didáticos, ou a historiografia, né, como a gente pode citar de maneira mais evidente. E muitas dessas leis trabalhistas recebem a alcunha de Vargas, né, como promotor desse movimento, desse varguismo, desse trabalhismo, esquecendo essas lutas sindicais, essas lutas trabalhistas que já vieram muito antes dele, né, mas em que ele acaba se tornando o pai, né, desse processo, dentro da esfera do populismo, né? Na maneira como a sociedade é trabalhada hoje em dia, parece assim que nós queremos excluir todos os benefícios que a Igreja Católica já concedeu ao Brasil e ao mundo. Mas, segundo Kalas, e não é uma interpretação absurda, legislações trabalhistas passaram a existir no mundo depois da publicação da Rerum Novarum. Ou seja, o maior influxo para que nós tivéssemos uma reorientação do direito em termos de mundo sobre as relações de trabalho, eles se deram por conta da Rerum Novarum. Não foi necessariamente pela ação dos sindicatos marxistas e muito menos pelas relações propostas ali em vias liberais. Omite-se, infelizmente, mas a história, para os bons examinadores, ela está aí para não faltar à verdade. Como conclusão dessa aula, e até reforçando, Romário, isso que nós estamos comentando, já no finalzinho do livro, Kalas vai expor um cronograma daqueles homens que, de certo modo, foram fundamentais para, digamos assim, montarem em termos católicos uma espinha dorsal que viria a culminar na Rerum Novarum e dentro de todas essas relações aqui que nós já fizemos menção. Ele diz assim: essas figuras que contribuíram para o desenvolvimento da Rerum Novarum foram o cardeal Langeniux, Mr. de Cabrieres, o padre Elien Blanc, o conde de Moon e os membros dos círculos católicos, entre os quais citaremos Leon Ramel, Desmarolles. Inclusive, vocês sabem o padre Deon, dos Deonianos? Conhecem os Deonianos? Não. Bom, o padre Deon, do Sagrado Coração de Jesus, foi um dos que mais cooperaram para inspirar Leão XIII na formulação da Rerum Novarum. Pascal, Sarvatier, Ségur Lamonnier, Nogues, Guy Lonière, Lecour Grande-Maison, os padres Leminier, Garnier, Naudé, na Inglaterra o cardeal Manning, Bossuet, bispo de Nottingham, né? Devas, Lilly, na Itália o padre Liberatori, o padre Stecknella,
e a Civita Católica, Mr. Nick Cotra, o advogado Burri, Toniolo, os congressos católicos de Milão e de Roma, os redatores da Revista Internacional, da Rassena Nazionale e da Rassena Sociale, na Alemanha, Mr. Kettler, Monsieur Coro, Monsieur Fischer, o padre Winter Hitz von Hettling, Ratzinger, os escritores dos Streamers aus Marilar, ele não está falando do Ratzinger Bento XVI, não, aqui são outros Ratzinger, certo? Aí vem Pesche, Catherine, Merre, Hamstré, na Bélgica, Doutrelux, o padre Potier, a Tourverdin, Hellepoul, Bossot, Levier, na Suíça, de Kurtz, o padre Wes, na Universidade de Friburgo, na Espanha, Mr. Chancellor de Narvas, o cardeal de Valença, o padre Vicente, Capeda, Ortiz Lara, Escartim Fernandes de Castro, na Irlanda, o Liciot, na Áustria, os padres Costa, Rosset, Biderlar, Cobier e Stempling, do Partido dos Feudais Austríacos. Essa lista aqui, ela vai fazer menção a todos os que, nesses diversos países, trabalharam em consonância com esse espírito de renovação das relações entre trabalho, das relações dos operários e, naturalmente, naquilo que viria a se configurar na Rerum Novarum. Dentro do livro ainda, o Kalage expõe de maneira um tanto quanto mais detalhada, e o Rutten, no princípio de doutrina social da Igreja, que eu mencionei no iniciozinho da nossa aula, eles expõem um impacto formidável da encíclica Rerum Novarum em todas as relações de trabalho do mundo. Então é impossível dizer, Romário, que essas leis trabalhistas possuem outra inspiração que não a boa inspiração católica. Certo? Meus caros, de uma maneira geral, creio que tudo que nós dissemos até aqui serve como um bom ponto de partida para compreendermos a ação social de Leão XIII. Estão satisfeitos com a aula? Querem que eu explique mais alguma coisa? Querem fazer perguntas? Fiquem muito à vontade. No geral, como esse pensamento do Leão XIII foi recebido dentro da própria igreja? Bom, de maneira muito, eu diria assim, otimista. Né? Praticamente todos os bispos do mundo se colocaram a trabalhar nas questões abordadas por Leão XIII. Naquele tempo, né, as pessoas realmente obedeciam o Papa. Não tinha muito isso que nós encontramos hoje em dia, às vezes, né, uma obediência um tanto seletiva. Eu não quero entrar aqui em pormenores da crise pela qual passa a Igreja, mas a forma como nós tratamos hoje o pontífice, em muitos segmentos, ela não é nem de longe dentro do que a tradição da Igreja preconiza, honestamente. Mas foi bem recebido, sim, tá? Mais alguma questão? Você saberia me dizer se houve algum envolvimento do pensamento da Escola de Salamanca ou da Escolástica Tardia em geral nas propostas da Rerum Novarum? Sim. Porque você pode observar, Dário, aqui eu vou dizer quase como um chute, mas é mais uma questão de lógica. Uma vez que o Papa Leão XIII tinha em Santo Tomás a síntese de toda a teologia católica, tudo aquilo que Santo Tomás produziu nessa matéria naturalmente influiu na Rerum Novarum. Está tudo aqui. Né? A Rerum, historicamente, é claro que nós temos uma ascensão da doutrina social da Igreja com o Papa Leão XIII. Isso nem de longe significa dizer que a Igreja deixou de ter uma doutrina social ao longo de sua história. Pelo contrário. Pelo contrário. Sempre teve. Fica respondida a tua questão? Sim, sim. Podem perguntar à vontade, tá? Felipe, Pois não. existe outra encíclica, eu não sei agora, não lembro ao certo, mas é do João Paulo II, cara, que tem certos pontos também Há que... 500 anos, que é comentando a Rerum Novarum também. Ah, Não é? isso mesmo, isso mesmo. E eu tenho uma certa dúvida, cara. Qual o ponto que diferencia o socialismo para essas reformas sociais aplicadas, ditas nessas encíclicas, né? Porque a gente tem uma crítica dentro da Rerum Novarum que é ao socialismo, mas é dito um socialismo assim, mais revolucionário. Seria só esse o ponto que vai diferenciar
do socialismo, não? Essencialmente, quando o Kalash vai falar, eu acabei focando mais aqui, durante a aula, nos pontos de contradição em relação ao liberalismo, né? Mas, assim, a gente tem que partir do ponto de partida, é redundante, de que as proposições socialistas, elas tinham um fundamento equivocado, que é o materialismo, né? Então, o materialismo, ele é incompatível com a doutrina católica. Por isso que o socialismo, muitas vezes, erra nas proposições. Por mais que ele acerte, em alguma medida, no diagnóstico, em partes, do que é o capitalismo, ele, quando vai fazer essa análise, faz, eu diria assim, de um modo muito viciado. Tem um historiador, que inclusive é marxista, mas ele diz uma frase que eu acho que é boa para explicar isso. É o Edward Carr. Edward Howlett Carr. Diz assim: todo historiador militante está empenhado em ajustar sua militância aos seus fatos e os seus fatos à sua militância. Então é muito fácil, e outro dia a gente até estava discutindo isso no Grupo Terra de Santa Cruz, né? Um sujeito disse assim, não, porque todo grande pensador brasileiro na história ele foi conservador. Aí eu indaguei a ele, eu falei, o Graciliano Ramos seria conservador? Aí ele disse, não, mas sob um certo aspecto. O que eu quero dizer com isso? Quando você coloca um conceito muito elástico, Igor, fica fácil você colocar dentro desse conceito aquilo que te interessa, percebe? Então eu posso achar, com várias adaptações, uma explicação de modo de produção dentro da Alta Idade Média, dentro da história antiga, dentro da fase contemporânea. Mas quando eu analiso caso a caso, quando eu vou para as minúcias, eu acabo vendo que a explicação marxista da história, através dos modos de produção, elas são muito falhas. O Gilberto Freire, por exemplo, é um dos que dizem que a teoria de classes no Brasil não se pode sustentar, porque se houvesse teoria de classes na acepção pura que Marx coloca, todo o processo de miscigenação no Brasil ele teria que ter acontecido através de um estupro. E não foi assim. Nem de longe. Percebe o que eu quero dizer? Então, a teoria socialista, toda baseada nesses erros de princípio que eu coloquei aqui, elas falham tanto na análise, ainda que acertem em alguns diagnósticos, como ainda mais falham nas proposições. Mas tem uma diferença muito abissal, sim, entre o pensamento católico e o pensamento social socialista. Ficou esclarecido? Ficou bem claro. Ficou bem claro. Mais alguma questão? Podem perguntar, tá? Não se acanhe, não. Tranquilo? Angel, Jordan, Dário, Lucas. Nenhuma dúvida. Acho que eu também não tenho nenhuma dúvida agora. Todos estão satisfeitos? Pronto. Meus queridos, o que eu havia para passar, já passei. Eu disponibilizei aqui 6 livros, 5 livros, aliás, como uma bibliografia complementar. Eu vou mandar foto de alguns outros livros que eu não tenho em PDF, mas que estão disponíveis no mercado para que vocês possam comprar. E esse grupo da aula ele fica aberto em caráter permanente, tá? De modo que sempre que vocês quiserem questionar, debater, ou caso venham a rever essa aula e tiverem alguma dúvida, vocês sempre podem utilizar esse grupo como ponto de partida para nós debatermos questões dessa natureza. Beleza? Gostaram? Estão satisfeitos com a aula? Pode falar, Dário. Não, gostei da aula, sim. É um assunto bem interessante até essa questão que a igreja, muitas pessoas falam que escuto que a igreja não ligava para questões como a do trabalhador, as questões da época, sendo que ela sempre esteve a par das questões que passavam pela época. Sim, sim. Até, claro que existe uma diferença, seria loucura nós dizermos que não existe, né? Que
A partir do Papa João XXIII, você tem uma predominância do que nós conhecemos tradicionalmente como humanismo integral nas encíclicas sociais da Igreja. Né? Antes você teria uma coisa mais ali ligada ao direito divino e ao direito natural. Mas ainda assim, todos esses pontífices comentaram coisas que eram pertinentes à época e propuseram soluções católicas à sociedade. A questão é que muitas vezes esses pontífices eles não são escutados, né? Vejam que o Papa Francisco, lhe fazendo justiça, fala muito sobre a paz. E, mais uma vez, existe uma recusa muito peremptória em ouvi-lo, e nós estamos, não é exagero nenhum dizer, na iminência de uma terceira guerra mundial. Os revolucionários, os liberais, os socialistas arrumam os problemas e depois querem, como bons covardes que são, atribuírem as suas ações a culpa à igreja. Mas a igreja está aí sempre, muito tranquila e consciente de seus deveres, a ensinar. Né? Pena que as pessoas muitas vezes não querem aprender. Mais alguma questão vocês queiram fazer? Bom, a nossa próxima aula especial, digamos assim, ela vai acontecer em abril e será sobre o primeiro arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo de Silva. Depois a gente ainda vai ter uma aula sobre a Carta Pastoral de 1916 de Dom Sebastião Leme. Depois nós vamos ter uma carta pastoral, uma aula especial sobre a Carta Pastoral de Dom Aquino, sobre a educação dos filhos. E concluiremos o ano com uma aula sobre a história dos congressos eucarísticos nacionais, totalizando aí 5 aulas especiais. Ano passado, nós falamos sobre o Padre Nóbrega, André Vidal de Negreiros, Mendes Sá, cuja memória hoje devemos fazer honra, menção, ele faleceu no dia 2 de março. Falamos sobre André Vidal de Negreiros e sobre 2 pastorais coletivas, né? Pastoral Coletiva de 1890 e a Pastoral Coletiva de 1922, sobre o centenário da independência do Brasil. Então, nesse ano, estaremos aí dentro das aulas que eu fiz menção. Beleza, meus caros? Espero contar com a participação de todos. Por essa fortuna, eu digo sempre que a Gazeta um dia ficará rica cobrando a fortuna que ela cobra pelo seu serviço. Né? R$10 aí a mensalidade do clube de assinantes e R$15 sobre as aulas especiais que vocês poderão sempre utilizar e assistir quando desejarem. Então, agradeço demais pela confiança de vocês e pela participação nesses nossos projetos. Tranquilo? Caso tenha ainda alguma pergunta, estou aqui. Caso não, vamos encerrar. Então, obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para vocês. Uma ótima semana. Deus abençoe. Amém. Um abraço, então, pessoal. Vou parar aqui a gravação.